Olá, pessoal! A peça que eu trago para vocês hoje é o Top Down Nantes e eu quis, com essa peça, chegar num modelinho que parecesse uma camiseta, uma coisa que fosse agradável de usar, sem detalhes. Eu gosto, quem já fez aula comigo sabe que eu tenho uma tendência a preferir peças lisas, sem muita informação. Porque eu acho que fica mais fácil de usar a peça, você pode usar em várias ocasiões, você pode usar com vários estilos de roupa. E agora para o verão, então, eu quis realmente uma coisa que se assemelhasse a uma camiseta, tá? Então, a peça é trabalhada na técnica top-down, ou seja, a gente começa aqui e desce, a peça não tem costuras, né? E a gente vai trabalhar, então, com o Antiqui Soft, tá? O Antiqui Soft, que é esse que tem 4 cabos, tá? Para o tamanho P e M, um novelo é o suficiente. Para o tamanho G, vai precisar de um novelo e meio, talvez, e para o GG, 2 novelos, tá? Pode ser que sobre um pouquinho, vai depender, porque chega numa parte da peça em que vocês vão personalizar, ou seja, quando a gente vai chegando perto do busto, pode ser que vocês queiram aumentar um pouco na parte do busto. Então, quem não aumentar vai ter um pouquinho de sobra, quem aumentar talvez não tenha sobra, tá? De fio, tá? O tamanho também é completamente personalizável, vocês vão fazer mais comprido ou menos comprido, como vocês preferirem, tá? O que eu usei pra fazer esse top-down foi uma agulha 3 milímetros, vocês podem usar até uma 3,5, eu acho que não mais do que isso, tá? Uma tesoura, uma fita métrica e marcadores a gente vai usar também se precisar fazer aumentos, tá? Agora, as informações que são importantes eu passar para vocês antes da gente começar são as seguintes. Eu fiz a nossa amostra, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui. A nossa amostra, ela tem 10 centímetros por 10 centímetros, ela foi feita com uma agulha 3 milímetros, e em 10 centímetros por 10 centímetros cabem 23 pontos altos e 12 carreiras, tá? Então, é importante vocês fazerem a amostra, porque de repente vocês vão fazer a amostra com uma agulha 3 milímetros e não vai dar 23 pontos altos por 12 carreiras, talvez dê menos, talvez dê mais, então vocês ajustem aí a agulha, tá? Quando eu falo não uma agulha não maior do que 3,5 milímetros, isso é um pouco relativo também, porque se você fizer de repente a amostra com uma agulha 4 e der 23 pontos altos por 12 carreiras, então pode usar uma agulha 4, tá? É importante fazer a amostrinha antes de começar a peça. Bom, agora aqui, quesito tamanho, a gente vai fazer tamanho P, 116 correntinhas, tamanho M, 124 correntinhas, tamanho G, 140 correntinhas e tamanho GG, 160 correntinhas. Vocês podem ver que do tamanho P para o tamanho M tem pouca diferença, do tamanho M para o tamanho G já aumenta um pouco e do G para o GG já aumenta bastantinho a quantidade de correntinhas, tá? Bom, eu acho que as explicações mais importantes são essas. Hoje, dessa vez, eu trago para vocês um fechamento de carreira que vocês me pedem muito, que é um fechamento de carreira que não fique enviesado. Então, eu consegui chegar num fechamento de carreira bem bacana. Deixa eu achar ele aqui onde tá. Então, é um fechamento de carreira que fica retinho, tá? E muito pouco se vê, ó. Estão vendo aqui? Quase não dá para enxergar. E essa sempre é uma grande reclamação de quem faz o crochê no top-down, de que não fique enviesado. E eu cheguei num fechamento perfeito, eu diria, né? Ó, fica retinho e não fica enviesado, não fica marcado, um fechamento bem bacana. Pelo lado do avesso, sim, ele tem, ó, podem ver aqui, ele tem uma marcaçãozinha. Mas eu acho que fazer esse top-down só para aprender o fechamento já é uma excelente ideia, porque realmente esse tipo de fechamento invisível, vocês, no ponto alto, né, vocês podem levar para qualquer outro tipo de peça. Bom, então vamos lá para começar a nossa peça. Então, vamos lá começar. Eu vou usar hoje o fio
Caribe, a cor Caribe, né? Desculpa, essa cor aqui que eu mostrei pra vocês é a Amora. Eu vou usar o Caribe. Então, eu vou fazer um tamanho G, tá? Então, eu vou tecer 140 correntinhas. E aí, vocês vão tecer aí a quantidade de correntinhas necessária pro tamanho de vocês. 116 pro tamanho P, 124 pro tamanho M, 140 pro tamanho G ou 160 pro tamanho GG, tá? Eu vou tecer essas minhas correntinhas, assim que eu tiver com elas prontas, eu volto aqui e aí a gente continua pra parte mais importante. Com as correntinhas prontas, a gente vai passar elas assim pelo dedo para ela não torcer. Ó, aqui já torceu, então tem que cuidar. Pra gente unir com a ponta. Fiquem segurando a ponta aqui também, senão vai torcer tudo de novo. Bom, então vamos lá. Aí eu vou unir aqui com um ponto baixíssimo mesmo, tá? Então, uni aqui com um ponto baixíssimo. Agora, deixa eu mostrar, desculpa, mostrar aqui pra vocês, eu tenho uma amostrinha feita aqui. A gente vai iniciar essa primeira carreira já aqui nessa cava, tá? Aqui nessa cava. Então, a gente vai fazer 2 correntinhas para serem o primeiro ponto alto e a gente vai fazer 2 correntinhas já para serem essa cava, tá? Então, 4 correntinhas para iniciar o trabalho. Então, 1, 2, 3, 4. Já no ponto seguinte, tá? No ponto seguinte, que é grudado aqui nessa correntinha, eu já vou fazer um ponto alto, tá? E aí, eu vou começar a sequência que para cada tamanho é diferente, ou seja, eu já começo a parte da manga. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, a parte da manga, isso significa que, vou colocar mais pertinho aqui, a gente já vai fazer essa partezinha aqui, ó, estão vendo? Então, quem for fazer tamanho P, vai fazer 13 pontos altos, tamanho M, 15 pontos altos, tamanho G, 19 pontos altos e tamanho GG, 23 pontos altos, tá? Então, o meu tamanho é o G, então, eu faço 19 pontos altos, esse que eu já fiz aqui, ó, que eu já fiz, eu conto já, tá? Então, eu tenho ali 1 e mais agora 18, então. Eu vou fazendo 18 pontos altos. 2, 3, 4. Assim que eu tiver feito os 19, que eu vou meio devagarzinho aqui, porque é ruim com a correntinha, então vou fazer os 19 e já volto aqui. Bom, já fiz os meus 19 pontos altos aqui, eu só queria lembrar que é importante começar por este lado aqui, tá? Então, 23, 19, 15 ou 13, tá? Então, começar por este lado aqui, tá bom? Então, fazendo esta quantidade de pontos para cada tamanho, tá? Aí, agora, então, eu já fiz os 19 pontos baixos, agora eu vou partir para os 51. Quem estiver fazendo M vai fazer 47, 45 pro P ou 57 pro GG. Porém, então, tenho aqui já os 19 pontos altos feitos, eu vou fazer 2 correntinhas no ar e vou já pro ponto seguinte, eu não vou pular nada, tá? Eu vou como se eu estivesse fazendo uma sequência de pontos altos, um ponto para cada ponto de base, só que eu fiz 2 correntinhas no ar ali. E aí, eu já vou aqui pro meu próximo, ó. Então, aqui a gente já começa o decote, não, a cava também. Desculpa, cava também não. E aí, eu faço, então, agora 51 pontos altos, tá? Esse aqui que eu acabei de fazer, ele conta como um ponto, tá? Então, eu tenho mais 50 para fazer. Vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base, e assim que eu tiver feito os meus 51 no total,
Aí, eu vou fazer 2 correntinhas no ar novamente e vou para o próximo ponto fazendo 19 pontos altos, tá? Então, sempre vou criar, quando eu chegar no número, eu vou criar esse buraquinho aqui. E aqui eu já criei um no começo também, ó. Estão vendo aqui, né? Bom, então, até daqui a pouquinho, quando eu tiver terminado os 51, eu volto aqui. Bom, aqui eu fiz os 51 pontos altos, então, aí, novamente, eu vou fazer 2 correntinhas no ar e vou já pra próxima correntinha já, eu não pulo nada, tá? Vou pra próxima correntinha e vou fazer, então, agora, de novo, 19 pontos altos, tá bom? Então, quando os 19 estiverem prontos, eu volto aqui. Bom, aqui fiz os 19 de novo, né, ó. Já tenho 19 aqui, 51 aqui, 19 aqui. Claro que eu tô fazendo tamanho G, né? Então, pra vocês vai dar aí uma quantidade diferente, né? Faço de novo 2 correntinhas no ar e vou já pra próxima correntinha sem pular nenhuma. E vou fazer de novo 51 pontos altos. Lembrando que agora é importante para vocês não acharem que vai tá dando errado no final, que é o seguinte: aqui no começo, vocês lembram que a gente fez 4 correntinhas, né? Então, as 2 correntinhas iniciais aqui que a gente fez, elas já fazem parte desses 51 pontos altos que eu tenho que fazer. Então, eu não vou fazer 51, eu vou fazer 50 e vou chegar aqui e já vai ter um, né? Quem tiver fazendo tamanho P, que tem que fazer 45 no total, não vai fazer 45, vai fazer 44 e o 45 vai completar aqui com a correntinha inicial que já tem, tá? Então, é isso só para vocês não acharem que tá sobrando ponto ou que tá faltando ponto, tá? Então, agora, vou fazer os meus 50 pontos até aqui, 49, na verdade, porque eu já fiz um aqui. Então, eu tenho mais 49 para fazer. E aí, chegando aqui no finalzinho, eu volto aqui e aí mostro para vocês como fechar essa carreira. Bom, então, feitos aqui os meus 50 pontos altos, eu tenho um aqui já, né? Então, o que que eu vou fazer? Para fechar esta carreira, essas primeiras carreiras aqui, a gente vai fechar com ponto baixíssimo mesmo, tá? Então, eu vou na segunda correntinha que eu subi, vou na segunda correntinha e faço um ponto baixíssimo, tá? Então, faço um ponto baixíssimo, encerrei a minha carreira. Aí, agora, eu vou fazer outro ponto baixíssimo, porque eu vou caminhar para dentro desse espacinho que eu tenho aqui, que eu fiz com as correntinhas, tá? Então, fiz mais um ponto baixíssimo, caminhei aqui pra dentro. Agora, eu vou de novo subir 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. 4 correntinhas, vou dar a laçada e vou fazer um ponto alto aqui dentro, tá? Dentro desse espacinho aqui. Então, eu já tô criando um espaço pra próxima carreira, tá? E agora, então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base que eu tenho aqui. Lembrando que eu preciso fazer já um ponto nesse primeiro aqui, ó, tá? Não posso perder. Então, vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Isso vai me dar a cada etapa, vamos falar assim, a cada etapa, a cada espaço desses, ó. Então, aqui eu tenho manga, né? Daqui vai sair a manga, daqui vai sair as costas, daqui vai sair a outra manga e daqui vai sair a frente. Para cada etapa dessas, eu ganho 2 pontos. Então, se aqui eu tenho 19, na próxima carreira eu vou ter 21 e depois 23, tá? Porque sempre vai crescendo um ponto para cá, um ponto para cá. E aqui também. Então, 51, vou ter 53, depois 56, tá? 53, 56, não, 53, depois 55, sempre 2, tá? E aí, eu preciso cuidar, então, para fazer um ponto para cada ponto de base. Vou fazendo aqui junto com vocês até a próxima quina, só para mostrar como é que vai ficar. A quantidade de carreiras que a gente vai trabalhar aqui é muito relativa, tá? Eu vou explicar para vocês daqui a pouco como é que a gente vai saber quantas carreiras a gente tem que fazer, tá? Para isso, a gente vai precisar... Opa, aqui eu peguei em lugar errado.
A gente vai precisar de uma fita métrica e vocês vão precisar de 2 medidas para fazer essa peça, tá? Independente de estar fazendo, vocês já sabem, vocês estão fazendo tamanho PM ou G, mas independente disso, cada pessoa tem uma largura, um diâmetro de braço ou de busto, né? Então, a gente vai fazer bem personalizado e para isso a gente vai precisar, então, saber a medida do braço, logo abaixo da axila, tá? Logo abaixo da axila vocês vão medir, vão ver quanto que deu para vocês. E também vocês vão medir o busto, porque essa parte a gente pode personalizar, tá? Então, tem gente que é tamanho G, mas tem pouco busto. Tem gente que é tamanho G, mas tem bastante busto. Então, pra ninguém ficar sem a medida correta, então a gente vai medir. Ó, cheguei aqui, fiz o último. Agora, dentro desse espaço que eu tenho aqui, eu vou colocar um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, tá? Dentro desse espaço. Então, um ponto alto aqui, 2 correntinhas e mais um ponto alto, tá? E aí, eu vou seguir novamente fazendo um ponto alto para cada ponto de base, lembrando que o primeiro já é aqui, ó, tá? Já é esse primeiro aqui. Bom, e eu vou fazendo isso carreira após carreira, tá? E aí, agora eu não consigo ainda mostrar para vocês, explicar direito como que a gente vai fazer, quantas carreiras a gente vai fazer, porque eu preciso ter um pouco mais de trama aqui para conseguir explicar. Porém, vocês já podem, são muitas carreiras, então vocês já podem ir fazendo aí. Já tenham com vocês a medida, então, do braço, a circunferência do braço, e não o diâmetro, como eu falei antes, a circunferência do braço, e também do busto, tá? Então, assim que vocês tiverem essas medidas, deixem anotado. Eu vou fazer algumas carreiras aqui, sempre do mesmo jeitinho, tá? Sempre vai fechar da mesma forma. Quando eu estiver chegando no final dessa carreira aqui, eu vou mostrar pra vocês de novo como que fecha a carreira e como que inicia a outra, mas dá pra gente fazer algumas carreiras aí e eu já volto aqui, então, quer dizer, depois disso, né, depois de fechar essa carreira, vou fazer mais algumas e eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai medir, tá bom? Então, até daqui a pouquinho pra gente fechar essa segunda carreira. Bom, cheguei aqui no final da minha segunda carreira, de novo, eu vou fechar 1, 2 no segunda correntinha que eu fiz, vou fechar com baixíssimo por enquanto. Vou fazer mais um ponto baixíssimo para vir aqui pro meio desse espacinho que eu criei. Então, caminhei aqui pro meio, vou de novo começar a terceira carreira da mesma forma, 4 correntinhas e um ponto alto dentro desse espaço, tá? E aí, agora eu vou fazendo sempre a mesma coisa, tá? Sempre crescendo as carreiras da mesma forma, fechando as carreiras da mesma forma, tá? Então, eu vou tecer mais um pouquinho aqui, daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente faz, então, pra saber quantas carreiras a gente vai precisar fazer. Então, até daqui a pouco. Bom, pessoal, eu teci aqui as minhas carreiras de pala e agora a gente vai falar então de quantidade, né? Quantas carreiras precisa fazer para cada tamanho. E nessa parte aqui eu gostaria de dizer que isso é muito relativo, tá? Então, essa é uma receita que ela é completamente adaptável. O ideal é que você vá fazendo e vá provando a peça, né? Onde a gente precisa chegar aqui? Eu fiz aqui, ó, por exemplo, tá? Eu fiz 22 carreiras aqui no total, tá? 22 carreiras, lembrando que isso aqui é um tamanho G, tá? O importante é que vocês vão fazendo e vão tentando fechar aqui a parte da manga, né? Então, a partir do momento em que vocês conseguiram fechar, não pode ser aquele fechado muito esticado, tá? Tem que ser um fechado com folga, tá? Lembrando isso, senão, se vocês fecharem muito justo, a blusa vai ficar apertada, tá? Então, vocês vão provar e vão ver, tá? Fechou, tem um pouquinho de folga embaixo da axila nessa parte aqui e nessa parte aqui. Então, é o suficiente para poder agora separar as mangas, tá?
Claro que essa parte aqui também, né, a parte do corpo também não pode estar justa, porque é, como eu disse, uma camisetinha, então vocês vão fazendo. Se ainda tiver justa, façam mais carreiras, tá? E aí, até chegar num momento em que fique esse fechamento aqui embaixo da axila, que fique confortável e não apertado, tá? Claro que eu vou dar para vocês mais ou menos uma ideia de quantas carreiras, mas isso pode não significar nada para alguém, tá? Então, por exemplo, esse tamanho G que eu tô fazendo, eu fiz 22 carreiras, tá? No tamanho M, que eu fiz também, eu fiz 19 carreiras e foi suficiente. Poderia até ter feito um pouquinho mais no tamanho M, poderia ter feito aí umas 20 carreiras. O tamanho P, eu acredito que mais ou menos 17 carreiras, tá? Pode ser mais, se você quiser a blusa. Quanto mais soltinha você quiser a blusa, mais carreiras na pala você vai fazer. Quanto mais justa você quer a blusa, menos carreiras você vai fazer, tá? E o tamanho GG aqui, eu projetei mais ou menos umas 27 carreiras, tá? Como eu disse, isso tudo vai depender de como você quer que a blusa vista em você. Eu projetei ela com o objetivo de parecer mais uma camiseta soltinha, então quanto mais carreiras vocês fizerem, melhor, tá? Então pode ser que o tamanho P faça a mesma quantidade que o tamanho M, pode ser que o tamanho M faça a mesma quantidade que o tamanho G, enfim, tá? E é vocês que vão definir essa quantidade de carreiras para que não fique apertado nem no busto, nem na manga, tá? Bom, então vamos agora aqui para a parte de separação das mangas, né? Eu fechei a minha 22ª carreira, tá? Acabei de fechar ela aqui. Então, agora a gente fechei uma segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou de novo caminhar com outro ponto baixíssimo para dentro desse espaço aqui. Vou subir 2 correntinhas, tá? Essas 2 correntinhas eu vou marcar porque é bem fácil de perder elas depois quando a gente tiver feito toda a volta. Então, eu vou só colocar um marcadorzinho aqui nessa segunda correntinha que eu fiz, só para me lembrar que aqui é o começo da peça, tá? O começo dessa carreira. Bom, fiz essas 2 correntinhas que equivalem a um ponto alto nesse espaço. Agora, eu vou lá para aquela outra quina, ó, toda essa parte aqui da manga eu vou ignorar agora. E vou vir aqui e vou fazer um ponto alto dentro dessa quina aqui, ó. Então, tudo isso aqui eu tô deixando pra fora, tá? E meu segundo ponto da carreira vai ser dentro dessa quina aqui. Opa, perdi aqui o fio, peraí. Então, fiz o meu segundo aqui, já tá marcadinho aqui onde que eu tenho que depois fechar essa carreira, né? Por isso eu coloquei o marcador. E agora, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até eu chegar na próxima quina. Quando eu chegar nessa próxima quina, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um ponto dentro do espaço, dentro da quina, né? Peraí, deixa eu só fazer aqui uma... Não, aqui não fiz certo, gente, peraí. Erros acontecem. Então, eu vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto. Se vocês acharem necessário, por exemplo, no braço já fechou bem, mas no busto tá um pouquinho apertado, podem fazer aumento se vocês quiserem, tá? Aqui é uma coisa bem particular. Aí vocês vão me perguntar assim, Vivi, Vivi, mas se eu fizer aumentos, como que eu vou fazer? Então não vamos fazer muitos aumentos de uma vez só, senão a gente vai criar um troço embabadado aqui. A gente pode espalhar, por exemplo, 3 aumentos nessa parte aqui, posso colocar, aí vocês usem marcador para definir onde vão ser os aumentos. Então, vou colocar um aumento aqui, um aumento aqui e um aumento aqui, por exemplo. Aí, na parte de trás, vocês vão colocar nos mesmos lugares, tá? Caso seja necessário. Lembrando, no tamanho M eu não coloquei aumento e neste tamanho G eu também não vou colocar aumento, tá? Isso é só se vocês quiserem, porque tem gente, às vezes, por exemplo, que veste um tamanho M, por exemplo, mas tem bastante busto.
né? Então, tem que aumentar um pouquinho aí, se for necessário, lembrando, tá? Então, vocês vão fazer toda essa parte aqui de ponto alto até chegar nessa quina. Chegou nessa quina, vai colocar um ponto alto aqui dentro e vai pular a parte da manga e vai vir aqui, vai colocar outro ponto alto aqui e vai seguir até o final da carreira, tá? Então, é bem simples, bem simples. Eu vou fazendo aqui. Quando eu tiver chegando lá na outra quina, aí eu mostro pra vocês também, tá? Então, até daqui a pouquinho. Então, eu cheguei aqui na quina novamente. E aí, agora eu vou pular esse espaço da manga, certo? Porque eu quero separar. Quero separar a manga aqui. Então, esse espaço aqui eu vou simplesmente ignorar. Fiz um ponto alto aqui na quina. Agora, eu vou fazer meu próximo ponto alto na outra quina. E deixo essa manga aí de fora, separada agora. Faço dentro da quina outro ponto alto. E agora, eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até o fechamento da carreira. Eu vou fazendo aqui a minha carreira. Quando eu chegar lá no final, antes de fechar a carreira, eu volto aqui com vocês, porque aí eu preciso mostrar pra vocês como é que a gente vai começar e como é que vão ser as próximas carreiras aí, pra gente ter o fechamento invisível do ponto alto, pra que não fique enviesado e pra que fique o mais escondido possível, tá? Então, até daqui a pouquinho, quando eu tiver no fim dessa carreira. Bom, cheguei aqui ao final da carreira, né? Marquei, vocês lembram que eu marquei aqui as duas correntinhas iniciais. É fácil a gente se perder aqui se a gente não marcar, porque, ó, fica dessa forma. Então, parece que isso aqui é uma correntinha que liga, né, esse lado da peça a essa, mas é uma correntinha que deve ficar assim. Bom, eu vou tirar o marcador agora e eu vou fechar essa primeira carreira que eu tenho aqui. Eu vou puxar um pouquinho aqui o fio, vou tirar minha agulha. E aí, eu vou na cabeça do primeiro ponto alto que eu fiz. Eu tenho as correntinhas e eu tenho o primeiro ponto alto aqui. Então, eu vou chegar na cabeça desse primeiro ponto alto, vou colocar minha agulha de trás pra frente, tá? Aqui, ó. E vou puxar essa alça pra trás. Puxei essa alça pra trás e posso agora puxar o fio e ajeitar bem. É só isso, por enquanto, tá? É só essa forma, não vai voltar essa correntinha, essa alça pra frente, como a gente às vezes faz no fechamento invisível com ponto baixo. Essa alça, ela fica pra trás mesmo, tá? A gente puxa ela pra trás. E agora, vai fazer duas correntinhas. E aí, o primeiro ponto alto, ele precisa ser, tá, gente? Grudado aqui na mesma cabeça. Ó, a gente puxou essa alça pra trás pela cabeça do primeiro ponto alto que foi feito, certo? Agora, eu vou fazer fiz duas correntinhas, agora eu vou fazer um ponto alto no mesmo ponto, tá? No mesmo ponto alto, nesse primeiro ponto alto, tá bom? E agora, eu vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto, não tenho aumentos, e até eu chegar novamente no final dessa carreira, tá? Se vocês quiserem, vocês podem, pra facilitar, tá? Vou desmanchar aqui. Eu não vou desmanchar as duas correntinhas que eu fiz, tá? Fiz as duas correntinhas, agora eu vou fazer o primeiro ponto alto aqui nesse mesmo espaço onde eu puxei a alça, tá? E agora, para facilitar um pouco, vocês podem marcar a cabeça desse ponto que vocês acabaram de fazer com um marcador, tá? Então, ó, fica aqui, tá? A correntinha, ela vai ficar pra trás, ela não vai ficar pra frente, então ela não vai aparecer, tá bom? Bom, agora, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto, tranquilo, sem... Chegando aqui ao final da carreira novamente. Então, eu vou fazendo os pontos aqui até chegar no último ponto da carreira. E aí, eu vou fazer novamente a mesma coisa que eu fiz antes. Eu vou tirar aqui o marcador, tá? Mas a gente vai, de novo,
fechar a carreira, não nas correntinhas que a gente fez, mas sim na cabeça do primeiro ponto alto, daquela forma que eu mostrei pra vocês. A gente puxa um pouquinho o fio, tá? Deixa eu colocar assim. Aí, eu vou lá na cabeça do primeiro ponto alto, coloco a minha agulha de trás pra frente e puxo essa alça que eu aumentei pra trás. Puxo bem, tá? Ajeito aqui e é dessa forma, tá? Então, ó, pode ver, vocês podem ver aqui, ó, não sei se dá pra ver direitinho, mas a correntinha, ela fica pra trás, tá? Ela fica pra trás. Eu tenho uma amostrinha aqui, já mostrei também pra vocês na blusa, né? Que, ó, a correntinha, ela fica pra trás, então, ela dá pelo lado do avesso, ela dá essa marquinha aqui, ó, mas pelo lado direito, a gente enxerga quase nada. Fica retinho, né, ó, fica retinho e quase não dá pra ver, tá? Então, é dessa forma, vocês vão puxar a alcinha, vou desmanchar aqui, vou fazer de novo, porque aí depois eu vou deixar vocês fazendo sozinhas, ó, fiz o último ponto, tá? Então, eu solto, tiro a minha agulha, mas eu puxo um pouquinho essa alça pra facilitar. Eu vou lá na cabeça do meu primeiro ponto alto, vocês precisam cuidar se vocês não colocarem marcador, por quê? Isso aqui tende, essa cabeça e esse primeiro ponto alto, eles tendem a ficar girados um pouco para trás, e a gente pode não ver eles, então é bacana sempre colocar marcador ou na hora de fechar, virar um pouquinho para frente, assim, para identificar bem qual é o primeiro ponto, tá? Então, coloco a minha agulha de trás para frente, engancho aqui essa alça. Opa, não enganchei direito aqui. E puxo para trás, tá? Puxei para trás, ajeito. E já vou saindo fazendo as duas correntinhas, tá? Então, já faço as duas correntinhas. E aí, muito importante, para que essas correntinhas fiquem para trás, é muito importante que o primeiro ponto alto, ele seja bem grudado na correntinha, tá? Senão, ele vai aparecer. Então, o meu primeiro ponto alto, ele vai ser aqui, ó, grudadinho nessa correntinha, tá? Bem grudado. Então, o meu primeiro ponto alto aqui. E eu sigo novamente fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no próximo fechamento de carreira, que vai ser exatamente da mesma forma que eu mostrei aqui pra vocês, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui as duas correntinhas, né? E eu tenho a cabeça e o meu ponto alto tá aqui, ó, tá? Então, na cabeça do meu ponto alto é onde eu vou fechar a minha carreira, tá? Então, eu vou chegar aqui, vou fazer até este ponto aqui, ó, esse aqui é o último, tá? Então, eu vou trabalhar este ponto, e aí eu já vou fechar aqui, dessa forma que eu mostrei pra vocês. Então, vocês trabalhando dessa forma, não dá pra ver, tá? Não dá pra ver o fechamento, não fica enviesado, que é sempre uma das nossas preocupações, é sempre o que vocês mais me pedem, é como fazer o fechamento da carreira para que não fique enviesado, para que não fique marcado, tá? Então, se vocês fizerem desse jeitinho, fecharem bem certinho a carreira, eu garanto para vocês que não vai ficar marcado, como vocês viram aí, que eu já mostrei para vocês nas duas peças, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre quantas carreiras a gente precisa fazer para o comprimento total da peça. Bom, então, para o comprimento, eu teci, para essa peça aqui de tamanho G, eu teci 40 carreiras, tá? Quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Estão vendo aqui? Aqui é o fechamento da carreira, então, realmente fica bem melhor do que quando fica enviesado, quando fica marcado, né? Então, essa aqui ficou exatamente embaixo da axila, ó, que eu já fiz uma manga. Então, ficou bem certinho aqui e dá pra ver muito pouco, tá? Então, eu fiz 40 carreiras, é claro que isso é muito particular, vocês vão decidir quantas carreiras vocês querem fazer e também de acordo com a quantidade de fio que vocês têm, tá? Mas, então, é uma referência, na minha peça de tamanho M, eu também teci 40 carreiras, e nessa aqui de tamanho G, 40 carreiras, a mesma coisa. A última carreira que eu fiz aqui no comprimento foi uma carreira de acabamento em ponto baixo, só isso, tá? Então, arrematei aqui, essa última carreira de ponto baixo, vocês podem fechar com ponto baixíssimo mesmo, tá? Não precisa fechar daquela forma que a gente fechou
todas as outras carreiras, tá? Quero mostrar pra vocês também aqui, ó, como é que fica esse fechamento de carreira por dentro, tá? Aqui, ó, no avesso, então fica um frisozinho, que são as correntinhas que a gente deixa pra dentro, né? Então, do lado de fora não aparece, tá? Então, é isso, mais ou menos 40 carreiras, isso é só uma referência pra vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. Agora, pra manga, depois que a gente terminar o comprimento, a gente volta pra manga, que eu nem escondi o fio ainda, e aí eu vou fazer com vocês aqui agora, são 5 carreiras, eu vou fazer a primeira das carreiras com vocês, 5 carreiras de ponto alto e a última também, então 5 carreiras de ponto alto e a última de ponto baixo, tá? Mesma coisa, a gente vai fechar a carreira da mesma forma que a gente fechou a carreira durante todo o corpo da peça, e a última carreira de ponto baixo a gente pode fechar com ponto baixíssimo, não tem problema, tá? Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, esse lado eu ainda não teci. Vamos falar aqui, então, sobre como a gente vai fazer essas carreiras. É muito simples, não tem segredo. Eu vou pegar o fio aqui, vou fazer um nozinho de segurança. E aí, eu vou... Ó, se a gente olhar aqui, a gente tem essa quina, né? Que foi quando a gente tava fazendo a pala. Então, eu vou pegar a quina aqui e vou pegar a quina do outro lado aqui, tá? Dessa forma mesmo. Vou enganchar meu fio, vou passar e vou tecer as 2 correntinhas iniciais. Então, 1 e 2 correntinhas iniciais. E aí, eu vou ainda no mesmo, ó, o fiozinho ficou pra cá, depois eu vou passar ele pra dentro. Ainda nessa quinazinha aqui, eu vou colocar um ponto alto também, tá? E aí, eu vou seguindo, colocando um ponto alto pra cada ponto de base que eu tiver nessa manga. Não vai ter nenhum tipo de aumento e nenhum tipo de diminuição. A não ser que vocês provem e achem que ficou muito largo, então vocês podem fazer uma diminuição, eu diria mais aqui perto da axila, porque a gente não vai enxergar, né? Mas não acredito que seja necessário, porque a gente foi tecendo a peça e medindo para ver se fechava bem na axila, né? Então, não acho que precise de diminuição e de aumento, muito menos, tá? Então, vou tecendo aqui um ponto alto para cada ponto de base. Quando eu estiver chegando lá no final dessa minha carreira, quando eu estiver de volta aqui, então, vou fazer toda a volta. Quando eu estiver chegando aqui, eu volto aqui e mostro pra vocês como é que a gente vai continuar, tá bom? Até já. Então, aqui cheguei no final, né? Tenho ainda alguns pontinhos, então, tenho esse ponto aqui sobre o ponto de base da carreira anterior. Nesse espacinho que é a quina ainda que eu tenho aqui, ó, eu também vou colocar ainda um ponto alto. E aí, eu vou fechar do jeitinho que a gente fechou todo o corpo da blusa, que é fazendo aquele fechamento que fica invisível, né? Então, puxo pra cá. A hora que eu for ajeitar, ajeito bem, puxo bem, deixo bem apertadinho. E subo 2 correntinhas, faço o primeiro ponto logo junto com a correntinha, não pode esquecer, senão a gente não esconde a correntinha. E aí, eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, essa parte aqui eu vou deixar por conta de vocês, porque são 5 carreiras, só ponto alto sobre ponto alto, fazendo o fechamento invisível, tá? Lembrando que a última carreira é de ponto baixo, e vocês podem fechar essa última carreira de ponto baixo com fechamento de ponto baixíssimo, certo? Então, é isso. Daqui a pouquinho eu volto com a blusa pronta e a gente vai falar ainda um pouquinho sobre ela. Até já! Bom, gente, então é isso. Peça terminada, fios escondidos, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre como a gente pode personalizar essa blusa, né? Então, vocês podem usar mais cores nela. Ela é um modelinho que dá pra fazer várias modificações, né? Dá pra fazer modificação em acabamento, na manga, pode fazer manga comprida, pode fazer meia manga, é só continuar fazendo, pode deixar ela curtinha assim.
E pode fazer mais comprida, pode fazer vestido, e dá pra colocar outras cores aqui no meio também, colocar algumas listras se vocês quiserem, tá? Pra essa peça, então, só relembrando, eu usei tamanho G, tá? Eu usei 1,5 rolo do Antiqui Soft. Essa cor é a cor Caribe, né? E aí, pro tamanho P, vocês vão usar 1 rolo para esse modelinho, se fizer maior, aí for fazer vestido, alguma coisa assim, então precisa um pouco mais de fio, né? Pro tamanho M, 1,5 rolo, pro tamanho G, 1,5 rolo também, e pro tamanho GG, 2 rolos, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam muitas. Se vocês forem publicar nas redes sociais, por favor, usem a hashtag OlhaVivi para eu poder ver as peças de vocês e também compartilhar nos meus stories e nas minhas publicações. Muito obrigada e até a nossa próxima peça.